O Falar em Línguas, você não subirá, capítulo 13, mantendo a lâmpada acesa. Em 1 Tessalonicenses 5,19 está escrito: não extinguais o Espírito. Temos a responsabilidade de não extinguir o fogo do Espírito. Sabemos que a Bíblia está falando do fogo porque naqueles dias não existia lâmpada elétrica. E ao mencionar o Espírito Santo como devendo permanecer aceso e não se apagar nunca, as Escrituras estão fazendo menção da figura do candelabro, que no tabernáculo construído por Moisés jamais deveria se apagar. Era uma ordenança do próprio Deus, que a lâmpada ela fosse colocada tipo azeite todos os dias e aquela luz que está acesa ininterruptamente. Zacarias viu. Aqui fala sobre a visão que Zacarias teve, que foi a respeito tanto do óleo quanto da lâmpada, uma visão do Senhor, que o anjo falava com ele e ele viu um castiçal de ouro e um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas e 7 canudos que se uniam às lâmpadas e que estavam acima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e a outra da sua esquerda. Isso tudo está em Zacarias 4:1-13. Isso aqui fala sobre a ordem de manter sempre a lâmpada no tabernáculo acesa. E isso é aplicado no Novo Testamento, como se referindo ao Espírito de Deus, a quem jamais devemos extinguir. Cada um de nós hoje é santuário de Deus e também um sacerdote responsável pela manutenção do candelabro nesse santuário. Temos o Espírito Santo em nós e devemos mantê-lo aceso, ou seja, sempre operante. Se a responsabilidade no Antigo Testamento era dos sacerdotes, agora nós também fomos feitos reinos e sacerdotes. Nós somos agora o sacerdote desse templo do Espírito Santo, que somos nós. Então a responsabilidade é nossa. Compreendendo o azeite. Deus disse a Moisés: ordenarás aos filhos de Israel que me tragam azeite. Em toda a Bíblia temos ilustrações do Espírito Santo e seu agir, que é representado no óleo. Mas aqui não se trata da pessoa dele, uma vez que o fogo é o próprio candelabro, uma vez que o fogo e o próprio candelabro o tipificam, e o que o óleo é algo que os homens deveriam apresentar diante dele. Então aqui, esse óleo que está falando não é se referindo ao Espírito Santo. O azeite tem a ver com o Espírito Santo, mas nessa figura bíblica não representa a pessoa dele, e sim algo que cabe a cada um de nós decidir se iremos oferecer ou não. E a única coisa que está totalmente ligada a ele pode aumentar o fogo do Espírito. Aumentar o fogo do Espírito em nós, e que é nossa responsabilidade de usar ou não, é o falar em línguas. Trata-se da linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo. As linguagens são o azeite que acende a lâmpada e que está em nossa responsabilidade oferecer. As 7 lâmpadas. Aqui ele vai falar sobre, como no livro do Apocalipse, fala sobre as 7 lâmpadas e fala sobre os 7 espíritos que aparecem, que João teve a visão. Aí o Subirá fala aqui, depois de colocar todos esses textos. Creio se tratar de 7 áreas de ação do Espírito Santo que totalizam seu ministério em nós, pois como está escrito, há um só Espírito, em Efésios 4:4. Por mais que lá em Apocalipse, segundo a visão do Luciano Subirá, falando sobre os 7 espíritos que estavam lá ao redor do trono, e os 7 espíritos isso e aquilo, na verdade são 7 operações do Espírito Santo, porque o Espírito é apenas um. Ministérios do Espírito Santo. Quando Jesus mandou que João escrevesse as cartas às 7 igrejas da Ásia, não havia apenas aquelas 7 que são mencionadas no Apocalipse. Contudo, elas indicavam de forma figurada a totalidade da igreja e o que Cristo queria dizer-nos. Semelhantemente, há 7 áreas que podem ser apontadas como o trabalho do Espírito Santo em nós. Aquilo que não é diretamente mencionado poderá ser visto como se enquadrando aos ministérios aqui citados. Existem 7 lâmpadas do candeeiro e também existem 7 áreas de atuação do Espírito Santo em nós, que se dão mediante a linguagem sobrenatural de oração. E a única figura do Novo Testamento que se encaixa na simbologia do óleo é a oração em línguas. E é isso aí, e vamos praticar a oração em línguas. #SoSucesso.